No início da pandemia, no ano de 2020, como é que foi esse tempo para você, como empresária, dona de uma rede de lojas em shopping centers? Foi sobrenatural. Seja muito bem-vindo ao Palavra Empreendedora. Eu sou Murilo Haddad e aqui você vai ouvir e ver depoimentos de cristãos que exercem uma vida cristã saudável e integral dentro do mundo corporativo. Quer saber mais? Continue aí com a gente. Foi o tempo que eu mais aprendi. Eu digo que foi um MBA em 3, 4 meses. As estratégias mudavam conforme o número de situações da pandemia aumentavam. E foi o período assim que a gente mais buscou a Deus. Foi o período que eu mais busquei a Deus. Por muitas noites chorei, mas também chorei de alegria, né? Teve um dia que meu filho perguntou: mãe, por que você está chorando? Eu falei: filho, eu estou chorando porque Deus é bom, Deus é fiel, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Tem guardado, feito na loja. Eu tenho um grupo de funcionárias sênior, então assim, foi difícil esse começo, porque eu estava preocupada com a vida delas, mas também estava preocupada em manter o negócio. E foi assim, foi muito lindo. Uma delas esses dias até me falou: Rúbia, eu agradeço a Deus porque a gente viu assim o quanto você se empenhou para manter o negócio ativo, para manter os nossos empregos, e Deus realmente foi fiel o tempo inteiro. Assim, eu digo que o que a gente vendeu, para mim, tem um 0 a mais. Foi assim um período mais impressionante, sobrenatural que eu vivi até hoje. Deus foi bom demais conosco. E como que foi conciliar, então, foi esse tempo tudo acontecendo, essa busca, né, de ouvir a voz de Deus, né, para ter o direcionamento? Como é que foi conciliar, então, os papéis de mãe, esposa, empresária, nesse turbilhão todo? No começo foi difícil, mas eu tenho um marido que sempre me apoiou. Ele entendia que era um período importante, que eu precisava estar mais no front, né, trabalhando mais diretamente. E sempre almocei em casa, nesse período passei a passar mais tempo na loja. Mas ele entendeu, a dinâmica dele de vida também tinha mudado, porque ele viajava mais e eu ficava mais em casa. E as crianças por muitas vezes pediam: papai, papai, por que você não fica? A mamãe vai viajar. E Deus, nesse período de pandemia, acabou até atendendo o desejo do coração deles, e acabou que eu digo que eu fui viajar, porque ficava mais parte, né, do tempo fora, e o Davi ficou mais em casa com as crianças. Então, assim, para ele também foi um tempo muito lindo dele, com as crianças, ajudando nos deveres de casa. Ele foi professor, né, deles durante esse período, e até a cumplicidade, eles sempre tiveram uma boa cumplicidade, mas enfim, Deus realmente atendeu o desejo das crianças, as crianças tiveram mais tempo com o Davi, e eles me apoiaram o tempo todo, assim. Foi um período bem gostoso, difícil, lógico, no começo, né, e eles entendiam que às vezes eu chegava irritada, chegava nervosa, né, mas como eu vi que tudo estava funcionando bem lá em casa, até me senti em paz, assim, me sentia tranquila de poder ir trabalhar, começar no outro dia com os novos desafios que vinham. Deus deu a estratégia certa, correta, com todas as possibilidades já pensadas anteriormente. Exatamente, foi bom demais, foi benção, assim, foi lindo o que Deus fez, assim. Foi o período que eu mais ouvi a voz de Deus. Eu vi assim que Deus realmente entendeu que eu precisava naquele período ouvir a voz dele, né? Que ele falava para mim: Rúbia, seja forte e corajosa. E todos os dias, durante esses 90 dias, eu ouvia a voz de Deus. No começo não foi assim, porque no começo eu tentei lutar sozinha, né? Achava que aquela batalha era minha. Mas um dia Deus colocou pessoas para falarem comigo, né? Tive que ouvir de 2 pessoas diferentes, né? Que Deus estava ali comigo e estava querendo me usar. E realmente, de fato, ele me usou, assim, que a gente viu que tinha um propósito além daquela pandemia. Um dia eu cheguei na loja e falei para as meninas, falei assim: gente, nós temos
um propósito maior que esse, não é só vender. O que a gente está fazendo aqui é além de vender. Essa cumplicidade, eu nunca tinha passado um aniversário com uma funcionária, a gente passou o aniversário, a gente, né, ria, a gente se divertiu muito, assim. Foi até um período interessante, assim, de trabalho, assim, a harmonia, a cumplicidade entre elas, né, se conheceram também, porque como são lojas em shopping, o horário às vezes fazia com que uma não tinha muita intimidade, nem relacionamento com a outra, então todo mundo trabalhou junto. Então foi um período bem lindo, assim, da gente ver Deus agindo em cada detalhe. E como é que foi a tua busca, a tua sensibilização para ouvir a voz de Deus nesse processo? Né? Como é que você fez na prática para perceber realmente que era Deus que estava te conduzindo para tudo aquilo que você fez? Tive que parar. Tive que entender que sozinha eu não ia conseguir. Naquele dia, foi dia 30 de abril até, e eu escrevo sempre quando Deus fala comigo, eu escrevo assim, o que Deus tem falado, e eu resolvi pegar um caderno desse meu e ver como é que estava, o que eu tinha escrito há um ano atrás. E lá dizia que sozinha eu não ia conseguir nada, mas com o Senhor eu ia ter força, que as minhas limitações eram limitações humanas, mas com Deus eu ia superar tudo aquilo. E eu falei, nossa, um ano depois eu estava ouvindo aquilo que eu precisava ouvir para passar aquela fase da minha vida. Então todos os dias de manhã eu acordava 2, 3 horas antes e tinha meu tempo com o Senhor. Eram 2 horas assim de tempo integral, lendo a Bíblia, lendo um livro, né, de devocional com Deus, assim, e Deus realmente falou todos os dias comigo. Foi assim o período mais fantástico que eu vivi de experiência com Deus até hoje. O dono da empresa te O dono da empresa me chamava todo dia de manhã, deu propósito, deu estratégias, falava para eu ficar firme. Em alguns momentos eu fiquei na dúvida, ai, será Deus que eu vou desse caminho? E ele, lá, seja forte e corajosa, tô contigo, minha filha. Vamos junto que vamos superar mais essa situação. Que joia. E qual que hoje, Rubia, qual que é o seu sonho para bons sonhos? Meu sonho hoje tornou um sonho de Deus, né? Que foi realmente o propósito que Ele colocou para mim lá no ano passado, nesse período. E Ele disse que o propósito da empresa era que a gente sonhasse os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são enormes, né? Às vezes a gente não acredita. Falei, nossa, só... É como eu falei, eu queria uma loja só, Deus me deu 5, né? Porque para mim uma estava bom, mas o meu sonho não é o sonho de Deus para minha vida. O sonho de Deus é muito maior, né? A gente não tem ideia, né? E a gente às vezes pensa pequeno e Deus pensa grande. E o sonho de Deus é que mais pessoas, né, alcancem o Evangelho através da palavra e do que a gente tem feito ali, não só com a venda do produto, né, com o que a gente entrega. E que dicas, o que você falaria hoje para quem está nos ouvindo, está te assistindo nesse momento? Muitas pessoas às vezes têm medo, né? Tem um pé atrás de entregar as coisas para Deus, e principalmente quando nós falamos de negócios. Uhum. Né? Então, o nosso trabalho, a empresa. Então, o que você falaria para essas pessoas que às vezes têm medo de entregar a condução do seu negócio, a condução da sua vida, a condução da sua vida profissional, pessoal, para que Deus possa dar as orientações estratégicas, assertivas, né, para que haja esse desenvolvimento, né, do negócio ou da vida? Que dicas você daria de maneira prática assim, para o pessoal que está nos assistindo? Acho que a primeira que vem na cabeça aqui é leveza. Acho que quando eu deixei Deus agir, né, coloquei Deus no negócio realmente, deixei que Ele fosse o gestor do negócio, ficou muito mais fácil, né, eu guiar e ter as estratégias, assim, a vida passou a ser mais leve, as decisões, porque qualquer situação eu colocava, Senhor, é isso mesmo, é dessa maneira, então assim, Ele torna a nossa vida mais leve, né, e então essa assim é a primeira estratégia. E outra, a gente, na nossa humanidade, a gente tende às vezes a pensar de forma humana, e Deus não, Deus quer dar uma abundância, né? Quer que a gente viva realmente o sobrenatural. E por que não viver esse sobrenatural dentro dos nossos negócios, né? Foi algo que com certeza Deus colocou no nosso coração. Então, se a gente tem usado nossos dons e talentos para dentro do negócio, Deus quer que a gente use, né, os nossos dons e talentos ali também para o reino.
de maneira integral. De maneira integral, em casa, nos negócios e na vida secular, por que não? Muito bom, muito bom. Rubem, eu quero te agradecer aqui por esse tempo aqui no Palavra Empreendedora, né, e também desejar que você continue nessa missão realmente de levar pessoas a sonharem os sonhos de Deus, né, para suas vidas. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço pelo convite.